Nossa, boa noite a todos. E assim sejamos bem-vindos mais uma vez à Casa do Caminho. Está aquele friozinho, né? Aí a gente não dá para vir porque está frio. Quando está calor é ruim porque está calor. Quando está chovendo não dá porque está chovendo. Tanta dificuldade, né? Mas estamos aqui, em nome de Jesus, com a bênção de Bezerra, nosso querido e amado mentor, dos amigos espirituais, e temos a responsabilidade, né? De pedirmos por nós e por aqueles que não puderam chegar. Muitos gostariam de aqui estar, e realmente tiveram algum motivo que os impediu. O importante é que estamos nós aqui. E como Jesus nos disse, onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele aí estaria no meio. Com essa certeza que nós não estamos sozinhos, muito pelo contrário, estamos muito bem acompanhados. E hoje acompanhados também pela presença do nosso irmão Sandro, que é um trabalhador do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos em Jacarepaguá. E que hoje, pela primeira vez, nos dá o prazer da sua presença. De antemão, a gente já agradece a gentileza do nosso irmão em aceitar o nosso convite e dividir conosco esses minutos de luz, de bênção, de aprendizado e de crescimento. Mas lembramos sempre daquele telefonezinho que precisa ser desligado, né? Para não nos incomodar, e nós não precisaríamos dele nesta próxima hora, pois vamos nos conectar tão somente com o nosso pensamento, com o nosso coração. E tudo mais, os amigos espirituais sabem daquilo que a gente precisa, mas sabem daquilo que a gente merece também. E que Jesus abençoe mais uma vez a nossa reunião e a mensagem do dia do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Barcelo pelo nosso irmão José, tem como título Perdão das Ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação. Não exijas dos outros um pedido formal de desculpas. Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconheça o erro. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Facilita as coisas para quem procura olvidar o passado. Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu. O perdão genuíno jamais espezinha. Imagina-te escutando referências constantes sobre as tuas quedas. Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade. Fácil, né? Mas vamos tratando, que a gente um dia consegue. Prosseguindo, vamos ouvir a prece inicial da nossa irmã. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui nesse ponto de luz, sentimos o abraço da paz que a espiritualidade nos direciona e tenhamos a certeza de que todos estamos envoltos nessas vibrações
pois aqui nos encontramos agradecidos por sermos os convidados a participar deste banquete de luz. Que esses eflúvios de amor nos oferte força e coragem nas nossas experiências diárias, que através do alfabeto divino, que é a mensagem crística, possamos nos fortalecer mediante aos propósitos que temos que administrar. Sabemos que as mãos de Jesus estão sobre as nossas em todos os momentos e somos gratos pelo despertar das nossas consciências em planeta Terra. E felizes estamos pela presença do nosso companheiro Sandro, que aceitou o nosso convite para que juntos saibamos agradecer esse momento de luz e renovação, que a doce paz envolva todos dos dois planos da vida. E recebendo um abraço paternal do nosso querido Bezerra de Menezes, damos início a mais uma proposta de luz endereçada a todos nós, através da mensagem de renovação e equilíbrio, dizendo simplesmente obrigada, Senhor, graças a Deus. E assim, então, passamos a palavra ao nosso irmão. Uma boa noite a todos. Boa noite. As nossas primeiras palavras são sempre de agradecimento. Agradecendo em primeiro lugar a Deus, Pai de todos nós, ao Mestre Jesus, ao mentor desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, casa com energia muito boa, com alegria contagiante. E aqui nós estamos muito felizes e agradecidos pelo convite. Falar da doutrina do Espírito, falar de Jesus, sob a luz da nossa querida doutrina, com alegria e ao mesmo tempo com a responsabilidade muito grande. Mas que essa responsabilidade não nos deixe amarrados, presos. Nós estamos aqui para transmitir a palavra de Jesus, mas com muita alegria. O tema que foi combinado com a direção da casa é pecado e punição. Pecado e punição. Do livro Boa Nova, nós fizemos um estudo baseado nessa obra de Humberto de Campos, e o que nós trazemos aqui para vocês um pouco desses dois preâmbulos aí que abrem o nosso estudo, e tenho certeza que ao seu final a espiritualidade estará toda nos abraçando e nos intuindo um pouco mais a praticarmos o que é que nós iremos estudar mais um pouco. A gente sempre traz um pouco do autor da obra, Humberto de Campos, só para vocês conhecerem, terem a noção do que nós iremos falar. Humberto de Campos Belo nasceu no ano de 1886, no Maranhão, desencarnou em 1974, no Rio de Janeiro. Ele foi um escritor, jornalista, ele também foi um político. E Humberto de Campos começou através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. 3 anos após a sua desencarnação, ele começa a lançar, começa a enviar suas obras, as suas mensagens, e a FEB, hoje em dia, ela calcula 12 publicações do Humberto de Campos. Chama a atenção pelo fato de ele ter sido jornalista quando encarnado, e quando ele desencarna, ele solicita a espiritualidade, ele pede autorização para continuar nesse segmento, nessa profissão, e lhe é concedida essa permissão. Então, as obras de Humberto de Campos chamam a atenção pelos detalhes, que os jornalistas normalmente eles buscam, esse a mais, esse diferencial em cada mensagem que ele faz. Não foi diferente no que nós iremos ver hoje, Pecado e Punição, capítulo 13. Se vocês puderem depois, quem tiver a obra, ou procurem na biblioteca da casa, se tiver, procurem o livro, peçam emprestado, porque vale a pena. Recomendo a vocês o capítulo 13, logo em seguida, o capítulo 20.
que fala sobre Maria Madalena, que é o que nós vamos falar no pecado. Ok? Então, começando, nós vamos fazer um pequeno passeio pelas palavras que nós iremos estudar. A palavra pecado, ela é de etimologia latina, do latim pecado, e ela, o que vem nos falar aqui? Ó? Que ela é, de respeito a algum preceito religioso e que ela é uma transgressão da lei de Deus. Transgressão da lei de Deus. Nós vamos ver um pouco o que significa, o que quer dizer o autor com a lei de Deus. Qual é a lei natural? O que é essa lei natural? No livro dos Espíritos, na pergunta 614, o Kardec pergunta a espiritualidade, né? O que se deve entender pela lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. Ora, se o pecado é uma transgressão à lei de Deus, ou seja, um desvio nosso sobre as leis de Deus, essa lei de Deus são as leis naturais, ou seja, as leis da natureza. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Olha que a espiritualidade nos traz sobre as leis de Deus. Continuando aqui na 615, Kardec continua perguntando: essa lei de Deus, ela é eterna? O que a espiritualidade responde? Eterna e imutável como o próprio Deus. E ele vai continuando aqui. Ó. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecer a sua lei natural, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E é para isso que nós estamos aqui, para facilitar, para que nós possamos sair daqui compreendendo, absorvendo e, acima de tudo, que nós possamos colocar em prática. Porque os ensinamentos do Cristo, quando a gente traz sobre a luz da doutrina espírita, sobre a religião católica, sobre qualquer luz de ensinamentos, esses ensinamentos eles são inseridos no nosso cotidiano para que nós possamos compreender, aprender, colocar em prática. Colocar em prática, que é um dos motivos mais complicados. O nosso irmão falou na abertura dos motivos pelos quais nós gostamos de ficar em casa. Está chovendo, está fazendo frio, ou então quando está calor, isso nos afasta um pouco dos nossos compromissos religiosos. Trabalhar não, nós temos que trabalhar, nós temos que nos manter, visitar um parente, visitar um familiar, ou seja lá qualquer outro motivo, nós estamos sempre dispostos. Mas quando é para ir para casa espírita, quando é para ir para a igreja, aí o frio é mais intenso, a chuva é mais intensa, e a gente está sempre afastando, nos afastando desses ensinamentos. Então, que todos nós, aqui hoje, que aqui estamos, eu costumo falar sempre que nós já estamos, nós temos um facilitador muito grande, que nós tivemos a vontade de estar aqui. O livro dos Médiuns fala muito da palavra vontade, que é a intenção que nós temos de estar aqui. É a nossa alavanca, quando nós estamos na inércia, a vontade, ela nos empurra, ela nos impulsiona, é a palavra mais certa, para que nós possamos ter essas atitudes e colocar em prática o que nós estamos aqui procurando aprender. Ok? Então, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetua. Ou seja, todos a compreenderão um dia. Quando?
de acordo com o tempo, com o nosso tempo, de acordo com o tempo de Deus. Nós não vamos dormir, né, de uma forma e acordamos de outra. Nós não vamos dormir pecadores e acordamos, né, puros. Principalmente porque nós estamos encarnados, quando a gente traz o nosso estudo sobre a luz da doutrina espírita e a gente utiliza esses ensinamentos que a doutrina nos traz, nós temos que trazer sobre a luz da reencarnação. Nós estamos reencarnados, o Humberto de Campos vai falar isso na nossa lição, num planeta de provas e expiações. E Jesus, o próprio Jesus fala na lição, que o planeta Terra é comparado a um hospital. Vejam, se nós estamos encarnados em um planeta que é comparado a um hospital, nós estamos sãos ou estamos doentes? Nós estamos doentes. Mas a misericórdia divina é tão maravilhosa que Jesus nos fala que ele veio para quem? Para os sãos ou para os doentes? Então, vamos aceitar o convite do Mestre de segurar na mão dele, pegar a nossa cruz, segurar na mão dele e caminhar. Caminhar para onde? Vamos continuar aqui. Kardec pergunta na 621, onde está escrita essa lei de Deus? Onde que está escrito isso? Porque nós somos materialistas ainda, nós ficamos procurando por esta lei. É igual escreveu lá o Moisés lá na tábua, né? Os mandamentos, nós ficamos, e é de Deus, onde é que está escrito? Aí os Espíritos respondem, está na nossa consciência. Somos nós que escrevemos a lei de Deus na nossa consciência. Então, a nossa consciência nos fala, né? A gente não costuma falar, minha consciência doeu, minha consciência gritou. A consciência fala, a consciência grita. E é essa consciência, quando nós transgredirmos a lei de Deus, as leis naturais, ela nos dá um puxãozinho de orelha para que nós possamos voltar, né, a seguir a nossa caminhada. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrado. Nós esquecemos. Nós temos aí, nós vamos falar, não sei se já entra aqui, vamos avançar um pouquinho, os 10 mandamentos. Quais são? Ele explica aqui, ó, lá em Êxodo, no livro de Êxodo, a lei mosaica há duas partes distintas. Algumas perguntas são a lei de Deus, as 5 primeiras, e as 5 últimas são a lei civil disciplinar, decretada por Moisés. Aqui ele traz os 10 mandamentos, que nós já sabemos, e depois Jesus, como sendo um Espírito misericordioso e que sempre nos facilita, né? Falar de Jesus é sempre muito prazeroso porque Jesus foi muito preocupado com nós. Ele nos traz a facilidade, ele veio para facilitar. Ele veio para nos consolar e para facilitar o nosso aprendizado. Eu costumo falar sempre que Jesus foi o maior pedagogo de todos os tempos. Para quem é da área de educação, para quem tem um pouco de conhecimento, um pedagogo, a função dele é criar métodos para que os professores ensinem aos seus alunos. E Jesus foi o maior pedagogo de todos os tempos. Preocupado em nos ensinar de uma forma simples, fácil, para que nós absorvemos aquilo ali entre nós, para colocar em prática. E nós estamos tentando, há mais de 2000 anos, de Jesus para cá, para nós percebermos a importância de Jesus,
A história da humanidade é dividida antes e depois de Jesus. Antes de Jesus, os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não desejar, não cobiçar a mulher do próximo, aquelas 10 lições que nós vimos aqui. E se nós transgredíssemos essas leis, nós éramos punidos severamente. Naquele tempo não tinha cadeia igual nós temos hoje, as prisões. Naquele tempo eram as masmorras embaixo do solo. Quem lê o livro do Paulo Estevam, Paulo narra isso de uma forma muito clara para nós. Eram as prisões embaixo, na terra, subsolo, com rato, barato, insetos. Não tinha comida. Então, Jesus veio para nós para nos ensinarmos e para nos mostrar, através dos exemplos que Ele nos deixou e das lições que Ele nos deu, o que é nós resolvermos tudo isso, o que é nós perdoarmos os nossos pecados e os pecados dos nossos irmãos com amor. Nós perdoaremos os nossos pecados. Somos nós por nós mesmos. Essa é uma das principais mensagens que Jesus traz. É nós e Deus. Não tem intermediário. E quando nós trazendo para a doutrina do Espírito, nós temos a lei do retorno, temos a lei da causa e do efeito. Da causa e do efeito. E a Joana de Ângeles, um espírito que trabalha muito esse tema do perdão e do pecado, ela nos fala que nós temos que nos perdoar, o auto-perdão. Humberto de Campos vai narrar, através do livro de João, a história da Maria Madalena, que era uma mulher adúltera, foi levada à praça pública para ser apedrejada. Fazem um círculo em torno dela, todo mundo já com a pedra na mão, levam até Jesus, e Jesus faz aquela pergunta que nos põe para refletir por vários dias, por várias noites. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Alguém atira? Por que ninguém atira? Porque nós somos pecadores. Não é? Nós somos pecadores e estamos aqui para nos perdoarmos, para seguirmos adiante, porque os nossos pecados existem, nós pecamos, continuamos a pecar, porque nós não somos ainda puros. Na escala espírita, pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, nós estamos lá na terceira classe, dos espíritos imperfeitos, encarnados no planeta de provas e expiações. Mas, como eu já falei, nós temos o Senhor Jesus, nós temos a misericórdia divina e nós temos a doutrina espírita para nos consolar, para nos auxiliar nesse processo que não é fácil, mas não é impossível. E a cada encarnação, cada reencarnação, nós trazemos as nossas impurezas para que nós possamos corrigi-las. Isso é tão importante, vocês devem lembrar, que todo mundo assistiu ou leu o livro Nosso Lar, ou no filme, o André Luiz, ele está assistindo a uma palestra, vamos colocar em linguagem, lá no plano espiritual, quando ele vê passar um desafeto seu. Passa por ele, e o mentor espiritual fala, vai atrás dele, aproveita para você se reconciliar com ele. E se ele for embora, você vai ter que voltar de novo.
para que você possa se reconciliar. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso, para nos redimirmos do nosso pecado. Os nossos não somos. Desde a época lá dos primórdios, que nós estamos nessa levada. Nós vamos ver aqui os 7 pecados capitais. E nos traz as leis para que nós possamos cumprir. Igual quando na nossa encarnação agora, nós temos leis para cumprir. E nós estamos cumprindo. Nós temos horário para chegar na casa, temos horário para iniciar nossos trabalhos. Isso são as normas, são as regras que nós temos que seguir. Para quem dirige aqui, nós temos as leis de trânsito. Nós estamos cumprindo? Nós estamos respeitando os pardais, os semáforos? Como é que nós estamos mediante as leis dos homens, mas principalmente sobre a lei de Deus? Vamos seguindo aqui. Na pergunta 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem que se pareceria de modelo e guia? Quem é? Jesus. Deus é bom, né? Em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, nós temos aqui, Jesus falando: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar. Que é por fora de uso, né? Mas vim fazer cumprir. Vim auxiliar vocês a cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o Jordão nem o Tio jamais passará dali, sem que tudo seja cumprido. Trazendo novamente os oradores da doutrina espírita, para que tudo seja cumprido, nós encarnamos com uma programação espiritual. Todo mundo aqui sabe disso, né? Nós encarnamos com uma programação espiritual. Com o nosso livrinho já tudo escrito que nós temos que fazer. E a misericórdia divina ela é tão maravilhosa que, além de já trazer tudo pronto para nós, que nós temos que fazer, ela coloca um espírito protetor ao nosso lado desde o momento em que nós nascemos. Ele segura na nossa mão e vai junto a nós. Nós estamos sozinhos nessa caminhada? Graças a Deus. Mas nós, às vezes, muitas das vezes, nós desviamos tanto dessa caminhada, dessa lei de Deus, dessas leis que Deus mandou para nós através dos profetas, através de Jesus, através de Moisés. Nós desviamos de uma forma que nós não conseguimos mais nos achar. Mesmo assim, Deus é conosco. Jesus, ele pega aqueles 10 mandamentos, mas aquelas leituras que existiam, ele transforma em 2 mandamentos. Mateus pergunta para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus sintetiza tudo isso, esses 2 mandamentos. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós temos que nos amar. Olha, mais uma vez, nós sendo responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. Tudo depende de nós. O que mais me encanta na doutrina espírita é isso. Os espíritos não falaram que Deus vai resolver o nosso problema.
que Jesus vai resolver o nosso problema. Nós vamos ficar parados dentro de casa e deixar o nosso problema, vamos entregar na mão de Deus e vamos ficar lá e participar. E a nossa participação? E o bater para a porta se abrir? Cadê aquela vontade que impulsiona? Cadê a ação que nós temos? E nós sabemos também que a fé sem obra, ela não existe, ela é morta. E é essa obra que Jesus vem nos convidar. É essa obra que Jesus nos chama para que nós possamos participar junto com Ele. É a nossa obra. É a construção, como diz a mentora da nossa casa, Teresa de Jesus, é a construção do nosso castelo interior. Nós vamos diariamente colocando tijolinho, equilibrando, e que a porta desse castelo, ela fala que essa porta vai se abrir com as nossas orações, com as nossas preces. Então tudo isso, meus irmãos, é um conjunto. Por que eu estou falando tudo isso? Esses pontos nós temos que levar para resolvermos os problemas dos nossos pecados. Nós não vamos ser comidos por Deus. Deus é misericordioso, Deus é bom. A nossa consciência que vai nos alertar. Também não vai nos punir. Não é? Então, se eu tenho a oportunidade de resolver, por que eu não resolvo? Por que eu não pratico do que eu aprendi aqui? Porque nós sermos espíritas dentro da casa espírita é fácil. Nós sermos religiosos dentro de um templo religioso, coisa mais fácil. Mas e quando nós saímos lá fora? Como é que está a nossa atitude? Como é que estão as nossas condutas? Como é que está o cumprimento das leis? Eu estou amando a Deus sobre todas as coisas e estou amando ao meu próximo. Ou eu ainda estou naquela fase de quando eu vejo, entro no ônibus, vejo, estou sentado, vejo um idoso, tudo bem. Agora não é dormir, agora é mexer no celular. Como é que está a minha atitude lá fora da casa espírita? Ou no templo religioso que eu frequento? O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? E o Santo Agostinho, ele nos ensina a fazer uma reflexão todo dia antes de dormir. Nos nossos pensamentos. Nós olharmos para nós mesmos, no nosso interior, e ver o que nós podemos melhorar, para que nós possamos prosseguir nessa caminhada. Vamos voltar aqui ao nosso estudo. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, Jesus nos fala: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que eu fique convosco para sempre. E ele nos dá. Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita, que nos traz no Livro dos Espíritos, na quarta parte, pergunta 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Deus nos pune? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele. Deus tem suas leis a reger em todas as nossas ações. Todas as nossas ações. Se as violares, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração de Deus. Assim em tudo.
ele deu o exemplo da gula, que é um dos 7 pecados, para nós entendermos que todo excesso, ele nos leva ao desequilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio. Nós podemos ser os melhores do mundo, como também podemos ser os piores. Depende do ponto de vista de cada um dos nossos irmãos. Ok, meus irmãos? Então agora nós vamos adentrar um pouco na narração do Humberto de Campos sobre o tema do pecado. Tem um diálogo, logo após Jesus falar para Maria de Magdala, para ela ir não pecar mais, ele começa um diálogo com João, muito interessante. Vou relatar aqui para vocês. O João, ele vai questionar Jesus, né? Por que Jesus não puniu a Maria Madalena? O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvir a palavra, observou que as facilidades lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Aí João vai fazer a pergunta a Jesus, né? Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus responde: Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhes os padecimentos da consciência pesarosa e sem rumo. Olha o que Jesus fala para o João. Se nós pararmos para refletir nesse ponto, cadê o amor ao próximo? Cadê o nós nos colocarmos no lugar dos irmãos que estão em necessidade, dos irmãos que estão em aflição? Não é isso que Jesus nos ensina? E ele prossegue aqui. João continua a perguntar. Ela pecou e fez jus à sua punição. Não está escrito que os homens pagarão centil por centil os seus próprios erros? O mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu. E Jesus ele não falava de forma agressiva, não. Jesus ensinava com alegria, com prazer, com satisfação. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. Jesus fala. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência, tá? Ou não? Então, Jesus, naquela época, olha o que ele falava. Cadê o pessoal, né, que a gente conhece aí, lá de cima? Por que ninguém fala nada? Por que todo mundo fica quieto?
Agora, a pobre mulher que pecou, muitas das vezes por necessidade, é isso que Jesus nos alerta. Para quando nós estendermos a nossa mão, nós estendemos sem julgar, sem perguntar o que vai fazer, na distribuição dos alimentos na nossa casa. Um irmão fala no outro: olha, isso aí vai vender, vai trocar por droga. Você não pode dar um alimento e julgar, se realmente ele tiver precisando. Nós não conhecemos, nós não sabemos a necessidade dos nossos irmãos. Então, que nós ajudemos, nós façamos a caridade, a verdadeira caridade, sem julgar, sem querer que o irmão devolva com favor. É isso que Jesus está falando. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde momento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Ela mesma se condenou através da sua consciência. Não está escrito, não é na nossa consciência. Ela mesma se condenou. Mas a partir do momento que Jesus falou, vai e não peques mais, aquilo foi um divisor de águas na vida dela. É isso que Jesus espera de nós. Nós não somos puros. Nós não somos espíritos puros. Nós somos imperfeitos. Mas nós podemos melhorarmos um pouco cada dia. O Chico Xavier nos fala que nós não podemos voltar lá atrás para consertar o que nós fizemos, mas que nós podemos consertar. Podemos nos organizar hoje, nos concentrar hoje, nos dedicarmos hoje para melhorarmos no futuro. O nosso futuro nós construímos hoje. E o que nós estamos fazendo para construirmos esse futuro? Onde estão os nossos percalços? Como nós estamos tratando os nossos desafios? Que muitas das vezes estão dentro dos nossos lares. É um irmão que nós não falamos, é um pai que nós abandonamos. A nossa família, que é a nossa base, como está sendo o nosso comportamento dentro dela? Porque está no Evangelho também, que nós aprendemos dentro da família. É o nosso primeiro núcleo de convivência com os irmãos, que nós precisamos estar próximos para evoluirmos, para resolvermos os nossos problemas. Então vamos prestar mais atenção em quem está ao nosso lado, quem está junto a nós. Se você tem um desafeto familiar, procure entender, procure se colocar no lugar dele, procurar saber por que o irmão pensa daquela forma, o que o fez agir daquele jeito. Não é jogar pedra. Essa é a grande lição que fica para nós, para a nossa reflexão esta noite, da qual eu convido vocês. Jogar pedra é fácil. A imagem que nós colocamos aqui no início é uma mão apontando. Só que quando você aponta o dedo, tem 4 voltados para você. Que é a lei do retorno. É a lei da causa
e a lei do efeito. É a lei da ação e da reação, que a doutrina espírita também nos convida para refletirmos. Toda ação ela vai gerar uma reação. Nós não temos como fugir disso. E muitas das vezes nós levamos para as nossas próximas encarnações o que nós não conseguimos resolver nas passadas. Não é simples, mas ninguém falou que é simples. Ninguém falou que é fácil. Quando Jesus nos convida, ele fala: carrega a tua cruz e segue. O que é a nossa cruz? Não é aquela de madeira que ele carrega. São os nossos problemas. São as nossas transgressões, às vezes. Tudo isso vai juntando na nossa mochilinha quando a gente encara tudo junto. Nós trazemos tudo isso para resolver. É por isso que as doenças, os problemas físicos, também os problemas espirituais, por que não? Que nós não entendemos o porquê. Por que uma criança nasce sem as pernas, sem os braços? Por que uma pessoa que nunca fumou tem problema pulmonar, tem problema respiratório? As doenças que nós trazemos conosco são fruto das nossas transgressões no passado. Cerca de 6 meses atrás, vou contar uma história rapidamente. Me infartei pela segunda vez. Fui na cardiologista, ela falou de mim. Eu perguntei para ela: qual o risco de eu infartar de novo? Aí ela falou exatamente isso que nós estamos falando. Você já sabe o que tem que fazer. Se você continuar fazendo tudo aquilo que você já fez, qual é a consequência? Vai de novo. Agora, se você mudar os seus hábitos, se você mudar, a chance diminui. Se eu sei que o caminho me leva para desviar das leis, por que eu não tento voltar? Depois eu fico preocupado, querendo achar respostas, que a resposta que ela me deu não era isso que eu queria ouvir. Né? A gente sempre quer ouvir: não, meu filho, você não vai infartar de novo. Você já está curado. Não é? Depende de você. Adoro ela. Porque ela foi curta, né? Como a gente fala, curta e grossa. Sem rodeios. Depende de você. Se você continuar fazendo tudo o que você estava fazendo, vai dançar de novo. Aí a conclusão: 3 molinhas aqui. Mais a cara. Mas graças a Deus. Para a gente ver, meus irmãos, para nós vermos que depende somente de nós. Nós somos agraciados. A misericórdia divina, a espiritualidade nos auxilia, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sem punição. Sem punição. Porque quando a nossa consciência nos alerta, o irmão aqui me ofereceu: quer comer alguma coisa? Não. Se fosse outro cristão, não, vamos lá, vamos comer. Ou você se ajuda, né? Ajuda-te, e o céu te ajudará, Deus te ajudará. Agora, se você não faz nada e quer que Deus faça tudo por você, não vai funcionar. Não vai. Sinto muito informar. Mas quando nós estamos fazendo a nossa parte, né? Aí, coisa muito diferente. Porque nós somos agraciados, né? Estamos fazendo a nossa parte, estamos seguindo direitinho, como as leis ou a lei de Deus determina, e não tem erro. Quando nós estamos seguindo, quando nós estamos concentrados com a vontade de acertar, aí
aí nós vamos para cada espírito, com frio, com chuva, com sol, com calor, mas nós estamos aqui. E eu costumo falar mais ainda, se nós estamos aqui, é porque nós estamos buscando a nossa evolução. Nós estamos procurando progredir. A escadinha lá, que nós estamos lá na terceira, dos imperfeitos, nós podemos seguir, subir degrau por degrau. Demora, tempo de Deus, sobre nós, mas é nós que temos que dar o passo. Nós temos que tomar a decisão de progredir. E se nós estamos aqui hoje, nós estamos pelo menos com a vontade de começar. E é essa a reflexão que nós deixamos para vocês. Seguindo aqui o Boa Nova, Humberto de Campos. Jesus continua falando aqui. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e elige o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação, mas só a luz e o bem são eternos. Só a luz e o bem são eternos. E um dia, todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei, abre aspas, vós sois deuses, fecha aspas. Porventura não sabes, João, que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? Deus não é justo e perfeito? Como é que ele vai dar mais a um que a outro? Tudo igual. As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando pela satisfação de seus caprichos, no desregramento ou no abuso, na idolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração. Temos que reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho para a redenção. O Evangelho. O que tem no Evangelho? O que nós achamos dentro do Evangelho? O que nós lemos? O que nós aprendemos? Nós o estudamos sob a luz da doutrina espírita, mas são trechos do Evangelho que Kardec traz para nós refletirmos, para nós aprendermos. Eu costumava falar que não tem receita de bolo, mas depois eu descobri que tem. É o Evangelho de Jesus. É a nossa receita de bolo. Porque como ele fala aqui, todo mundo está doente, todos nós estamos doentes. Mas o Evangelho é a cura. Seguir as leis de Deus através dos ensinamentos do Cristo, sob a luz da doutrina espírita. Essa é a receitinha lá do povo. Porque não sou eu que estou falando, não é o Sandro que está falando, não é a casa que está falando. Está aqui, está no Evangelho. Os ensinamentos do Cristo contidos no Evangelho são obras de Deus. São obras de Deus. E Jesus sempre nos compara os seus ensinamentos com a semente que nós temos que regar. Por quê? Porque, como eu falei no início, não é do dia para a noite. É um processo.
É uma sequência, é uma prática. Nós ouvimos falar muito, vamos começar a prática do bem. É uma prática, no dia a dia, no nosso cotidiano. É o nosso comportamento diário que nós vamos começar a incluir isso tudo. Não vamos ficar esperando acontecimentos mirabolantes, pandemias, guerras, nada disso. Vamos agir enquanto nós pudermos. O chamamento é diário, o convite é diário. São nas pequenas ações, assim que nos ensina Francisco de Assis. Vamos começar pelo básico, daqui a pouco nós estamos fazendo o impossível. Ninguém vai dormir e acorda são. Estamos doentes. É um processo, é repetição, é uma prática. Fazer o bem é uma prática. Quando nós absorvemos isso, quando nós começamos a entender que nós somos um espírito imortal, fica mais fácil. Nós começamos a enxergar melhor os acontecimentos conosco, para com o próximo e até com a humanidade. Quando nós conseguimos enxergar, quando nós começarmos a refletir sobre a pluralidade das existências, vamos ver que nós somos hoje melhores que ontem. E amanhã nós seremos melhores do que hoje. Esse é o convite de Jesus. Ele não para de falar, não. Jesus gostava de falar, que os ensinamentos dele, ele se preocupava em nos passar. E ele continua falando aqui. Desde que esses ensinamentos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos Estados. O Império Romano vulgarizara os mais infames processos de regeneração e de vingança. Escravos e ignorantes eram pastos das pedras, aquilo que nós falamos no início. Não era bonezinho de algemar, mandar para a cadeia, não. Aqui, como ele fala, só de uma vez, 30.000 desses servos a quem se negava qualquer bem do Espírito foram crucificados numa festa. Foram crucificados numa festa. Olha como nós já melhoramos. Os açoites humilhantes eram castigo suave. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora diante da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inolvidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema de justiça humana evolui para os princípios de magnanimidade e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Jesus, o grande reformador da criminologia. Então, ao invés de cortar, ser degolado, ao invés de colocar, de jogar para as pedras, cortar a língua, cortar as mãos, Jesus vem para nos mostrar que todos nós somos irmãos. O amor fraternal que Jesus prega, que Jesus nos ensina, é para nós observarmos, antes de julgarmos,
que nós somos irmãos. Todo mundo aqui no mesmo barquinho. Não tem ninguém melhor do que ele. Então, meus irmãos, para refletirmos, para que nós possamos iniciar esse processo, a nossa tão batida na doutrina espírita, a nossa reforma íntima, a nossa reforma, a nossa forma melhorada. Porque sempre que nós somos convidados a terminar a obra de Jesus, uma obra. O que nós fazemos numa obra? Vamos trazer para a obra da nossa casa, da nossa casa espírita, ou nós construímos um cômodo novo, ou nós reformamos o que já existe. Não é isso? Nós fazemos uma obra. Então, a obra que Deus quer para nós, a nossa caminhada, é a nossa reforma íntima. É a nossa mudança de atitude, nossa mudança de comportamento, nossa melhoria moral. Os ensinamentos do Cristo eram para nós nos melhorarmos moralmente. Quando nós começarmos a entender desta forma, tudo vai correr por um caminho que é a porta estreita. Nós sempre escolhemos a porta larga, porque é mais fácil, né? Vamos passar naquela porta, não vamos passar tranquilo. Fecha a porta, diminui um pouquinho. Deixa a porta estreita, que nós vamos ter que nos adaptar. Nós vamos ter que, ir nos arrumando para poder passar. Essa é a diferença. Então, que nós possamos sempre procurar nos ensinamentos do Cristo a solução para os nossos problemas, seja ele de qualquer natureza. Financeiro, doença, problemas familiares, todos nós temos. Nós estamos aqui falando para vocês, nós não somos melhores, não. Nós não estamos isentos de problema nenhum. Nenhum. Temos problemas iguais a vocês. Agora, por que a doutrina espírita nos convida? Esse é o convite da doutrina. O consolador. A doutrina vem para nos consolar. Para nós entendermos que todo problema tem uma causa. E se nós entendermos essa causa, nós vamos passar pelos nossos problemas com a nossa fé mais edificada. Nós juntamos isso tudo. A fé, a prece, os ensinamentos do Cristo. Colocamos isso juntos e misturados para que nós possamos ter o consolo dos nossos problemas. Nós não vamos esquivar. Os problemas não vão acabar. Mas nós vamos estar mais fortalecidos para encararmos os nossos problemas. Para nós aceitarmos e entendermos que nós transgredimos a lei, nós pecamos. Mas a punição é a nossa consciência. Deus, Jesus, não pune ninguém. A nossa consciência que nos alerta que nós estamos fazendo a coisa errada, que nós iremos fazer a coisa errada. Nós temos essa consciência, né? Às vezes nós temos a consciência de que nós vamos fazer a coisa errada e nós fazemos. Nós somos teimosos. Todos nós somos assim. Aí quando lá na frente dá errado, mas Deus é injusto comigo. Deus está me esquecendo, Deus não está olhando por mim. Aí Deus vai, né? Não. As nossas atitudes, os nossos atos que nos levaram àquele problema. Meus irmãos, eu vou ler rapidamente um poema da Maria Dolores para nós encerrarmos o nosso estudo, tá? E esse poema ele nos fala assim, agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço,
estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre a lamentação, choro e barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios de desejo, reclamando-te o sim, que se me floresçam na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, fazem-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te olho que não deva, não me atentas. Que a paz de Cristo Jesus esteja conosco, que nós possamos retornar para os nossos lares em paz e harmonia. Boa noite. Pois é, né? Constantemente estamos aí ouvindo mensagens, né? E ensinamentos que esses nossos irmãos fazem chegar até nós. Nós concluímos que ainda muito precisamos ouvir, né? Para que encontremos estímulos para a reforma tão necessária em cada um de nós. Né? O importante é que já estamos a caminho, que já nos dispusemos a chegar a um lugar como esse, e como tantos outros tem por aí, e ouvir é o primeiro passo, né? Ouvir, até que um dia a gente se disponha realmente a colocar em prática, nos transformarmos, sermos seres melhores num planeta melhor. Nosso muito obrigado ao nosso querido Sandro pela sua exposição, pela sua atenção em aceitar o nosso convite. Leve o abraço para casa do caminho a todos os lados dos irmãos samaritanos e nos continuamos à sua disposição. Nosso muito obrigado. E em sequência, nós vamos aos nossos espaços.
chamado de misericórdia e amor. Soberanamente justo e bom, aqui estamos nós, estes teus filhos terrenos, para te dirigir a nossa gratidão. Conhecedores somos que a tua misericórdia jamais nos faltou e jamais nos faltará. Que desejas que esses teus filhos possam sempre caminhar na direção da luz. Mas tu, melhor do que ninguém, sabes, Pai, o quão pequenino ainda somos, o quão iniciantes nesta caminhada evolutiva. Mesmo assim, estás conosco. Envia-nos sempre os melhores ensinamentos e os melhores exemplos para nos auxiliar nesta caminhada. Sabemos, Pai amado, que temos o nosso Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso governador, o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Mas a Ti, querido Jesus, também somos gratos. E não nos faltam motivos. Somos sempre amparados neste pontinho de luz aqui. Este pontinho de luz em que envias os teus mensageiros para nos envolver, a nos acalentar, apacentar as nossas dores e angústias. Neste pontinho de luz, sentimos sempre a Tua presença. Saímos sempre daqui refeitos, logicamente, sabedores que a caminhada continua. Neste cantinho, também aprendemos sempre um pouquinho mais. E o aprendizado desta noite veio através do nosso irmão Sandro, para quem Jesus te rogando as bênçãos de luz, paz e saúde. Mas Jesus querido, tentamos sempre exercitar a nossa gratidão, mas tão necessitados ainda somos de te rogar sempre. O teu planeta, o nosso planeta, Jesus, está enfermo. Mas sabemos que tu estás no comando. Sabemos também que precisamos experimentar as consequências das nossas atitudes. E por vezes ainda somos tão rebeldes, tão incrédulos. O planeta
planeta passa por uma transformação. E tantas vezes as nossas atitudes tentam retardar, mas as leis são e serão sempre cumpridas, independente da nossa vontade. Mas nos cabe, Jesus querido, de rogar que estenda a tua bênção e a tua misericórdia, especialmente aos nossos irmãos mais sofredores, vítimas de tantas calamidades e tantas catástrofes que assolam o nosso planeta. Mas precisamos te rogar, Jesus querido, pelos nossos irmãos também, que ainda se comprazem no mal, aqueles que têm função de destaque e que esquecem de olhar o próximo como verdadeiro irmão, aqueles que, ao invés de aproveitarem a posição em que se encontram para exercitar a fraternidade, ainda se comprazem em promover guerra e discórdia. Ser com eles, Jesus, toca-lhes a consciência e o coração, para que sintam necessidade de se transformarem, exercitar os melhores sentimentos que nos farão merecedores de um planeta regenerado. Mas precisamos rogar também com muito carinho pelo nosso querido Brasil. Por isso, querido Ismael, a ti também dirigimos a nossa súplica. Abençoe o teu Brasil, abençoe os brasileiros, para que sejamos fortes, vigilantes, otimistas, para enfrentarmos todas as dificuldades, na certeza de que dias melhores virão. Mas toca também, Ismael querido, os corações dos políticos, para que sintam a necessidade de promover o bem comum, para que usem o seu poder em prol dos mais unidos e assim possam promover ao nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, dias de mais paz, harmonia e união. Obrigado, Bezerra querido, amigos espirituais, incansáveis trabalhadores a serviço do bem. Obrigado a ti, Mãe Santíssima, que com certeza estendes sempre o teu amparo e o teu manto a abençoar a todos nós. E assim, com muita alegria, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quanta luz, quanta sim.
obrigado, Mesa, mais uma vez.